data de hoje é conhecida pelos cristãos como o dia da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Na sexta-feira, Cristo ele foi crucificado e no final do dia ele morre. Logo após a sua morte, Pôncio Pilatos solicita que o corpo de Jesus seja retirado da cruz. Então, José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, dá a ordem aos seus súditos para que o seja feito, para que eles retirem o corpo de Jesus e levem até o sepulcro. José de Arimateia, ele era da cidade de Judeia. Era um homem muito rico, senador e membro do Sinédrio, o colégio dos mais altos magistrados do povo judeu e que formava a suprema magistratura judaica. Alguns historiadores, e também encontramos alguns comentaristas, eles acreditam que José de Arimateia era amigo de Jesus e amigo de sua família também. Mas isso são apenas especulações, nada foi provado e não tem como se provar isso. Mas isso surgiu porque o sepulcro do qual Jesus fora colocado era do José de Arimateia. José de Arimateia, quando o corpo de Jesus é retirado, logo depois ele é preso. Ele foi preso e foi condenado porque ele participava das crenças dos cristãos. A doutrina dos cristãos fazia parte da vida de José de Arimateia. Quando ele foi preso, ele foi condenado e passou aproximadamente 13 anos na prisão. Caifás queria que José de Arimateia permanecesse preso até a sua morte. Mas José era um homem muito inteligente. Ele vinha de uma família de comerciantes, uma família que sabia negociar, uma família que em tudo que tocava, ele tornava-se em lucros. Então, logo após Pôncio Pilatos sair do governo, foi conversado com os membros do Sinédrio e eles foram convencidos a soltar a José. A soltar porque ele, como um homem de negócios, traria muitos lucros. E era através desses lucros que José seria solto para que ele trabalhasse. O lençol do qual foi usado para envolver Jesus também foi atribuído a José. E este lençol, ele era um lençol extremamente caro, porque era um lençol de linho. Somente pessoas de poder aquisitivo podiam ter. O lençol do qual ele foi envolvido é conhecido como Santo Sudário. Nós encontramos, desde o Antigo Testamento, a promessa da ressurreição de Cristo. O próprio Cristo disse que ressuscitaria e ressuscitou. Cristo Jesus falou por várias vezes que ele seria entregue aos homens e ele seria morto e ele ressuscitaria. Jesus, ele ressuscita conforme ele havia prometido. Ele ressuscita no terceiro dia, ele vence a morte, ele vence o mal, e louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele está vivo por toda a eternidade. A maior parte desse 24º capítulo que nós encontramos aqui, ela não tem um paralelo com os demais evangelhos. Primeiro porque essa parte ela é de natureza editorial. Enquanto as outras partes dependem de que pequenas informações, aqui nós vimos que tudo foi recolhido por Lucas. E as informações recolhidas por Lucas, elas foram colocadas neste capítulo do número 24. Durante toda a investigação que Lucas fez sobre tudo aquilo que circundava a vida e a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. A narrativa de Lucas, da ressurreição, difere de outras narrativas. Por exemplo, nós podemos ver que Lucas, ele menciona algumas coisas que em outros lugares não estavam sendo mencionadas. Todos os escritores falam da visita das mulheres à sepultura. Mas o aparecimento do Senhor aos discípulos no caminho de Emaús só é contado por Lucas.
Ele fornece 3 episódios principais da ressurreição. Primeiro, ele fala sobre a anunciação às mulheres. Segundo, ele fala sobre o caminho para Emaús. E terceiro, ele trata do aparecimento no cenáculo. E ele conclui este evangelho com a ascensão em Betânia. Mas hoje nós vamos dar atenção apenas dos versículos de 1 a 12, do qual nós vamos falar sobre da anunciação às mulheres. E o tema do qual nós vamos dar ênfase esta manhã é no caminho para a sepultura de Cristo. E nós vamos dividir este tema em 3 partes. A primeira parte que nós vamos tratar, ela fala sobre uma triste caminhada. A segunda parte, ela fala sobre a descoberta maravilhosa que elas tiveram. E por fim, a terceira e última parte fala sobre um regresso feliz da qual elas tiveram. O aspecto qual será destacado do texto tem o objetivo de exaltar a Cristo, pois ele ressuscitou e ele vive. As mulheres foram as primeiras a saber que Cristo já não estava mais morto. Os anjos perguntaram a ela: por que procura entre os mortos aquele que vive? Os anjos estavam fazendo elas lembrarem: Jesus não está mais morto, ele disse que ressuscitaria e ele ressuscitou. Vamos olhar então os versículos de 1 a 5 e entender essa triste caminhada até a sepultura de Cristo, até a sepultura onde ele foi colocado. Esse dia, ele é um dia que ele não começou com muita alegria. Ninguém vai à sepultura de alguém sorridente, feliz. Qualquer um que vai à sepultura, que vai a um lugar, a um túmulo, onde está enterrado um ente querido, está enterrado um parente, está enterrado alguém que nós amamos muito, nós vamos com um pouco de tristeza, porque sentimos falta daquele que não está mais ao nosso lado. Então essas mulheres, com certeza, não estavam sorridentes ao ir para o sepulcro. Era um dia de muito pesar, era um dia de profundo pesar, no qual havia trabalhado, no qual eles teriam que realizar algo, e elas foram até o sepulcro para poder ungir o corpo de Cristo com as ervas aromáticas das quais elas haviam comprado. Se nós nos lembrarmos do clima daquela época, era um clima extremamente quente. Então é muito provável que o corpo já estava em decomposição. É muito provável que o cheiro que talvez estivesse exalando seria um cheiro muito forte, um cheiro extremamente horrível. Mas essas mulheres estavam indo lá, porque elas prepararam as especiarias e perfumes para que fosse passado no corpo de Cristo Jesus. Os judeus, eles acreditavam que o corpo, ele voltava para a terra, mas a alma, o espírito, se dirigia a Deus. O motivo do qual eles sempre ungiam o corpo com ervas aromáticas era porque essas especiarias, elas limpariam o corpo e o espírito chegaria até Deus limpo. O espírito chegaria até Deus preparado. Então, por isso é que elas foram até o sepulcro para limpar o corpo de Jesus e para passar essas especiarias, esses perfumes, para que o Espírito do Senhor chegasse na presença de Deus limpo, devidamente limpo. O que elas estavam fazendo certamente demonstrava um grande amor e demonstrava devoção por Cristo Jesus. Mas essa demonstração nos traz alguma ênfase também. A ênfase que nós podemos dar nessa demonstração é a falta de fé de qual elas estavam tendo. Elas deveriam ter lembrado a respeito das promessas do Salvador. Porque o Salvador havia dito que ele ressuscitaria. E ele ressuscitaria ao 3º dia. O primeiro dia começava ao anoitecer de sábado. Marcos dá a entender que as mulheres compraram as especiarias ao anoitecer de sábado. Na sexta-feira, ao anoitecer, iniciava-se o sábado. No sábado, ao anoitecer, finalizava o que nós conhecemos como o Shabat. Então, sábado, ao anoitecer,
eles já poderiam voltar a trabalhar e voltar a fazer os seus afazeres, dos quais eles tinham seus compromissos. Muito provavelmente, elas foram à sepultura bem cedo, até mesmo porque nós vemos nos evangelhos relatos um pouco diferentes. Um saiu de madrugada, o outro saiu quando o sol estava a aparecer. Então, é muito provável que elas tenham saído de madrugada e elas tenham chego na hora em que o sol estava saindo. E elas foram nesse horário porque elas acreditavam que seria um momento em que elas não seriam perturbadas e poderiam fazer aquilo que elas foram fazer, ungir o corpo de Jesus. A sepultura, naquela época, era uma gruta escavada na rocha sólida. Na frente dela se rolava uma pedra circular para evitar a entrada de estranhos. Essa pedra era uma pedra extremamente pesada. Era uma pedra muito grande. Era uma pedra que necessitaria de grandes esforços para ser rolada. No entanto que as mulheres, elas ficaram surpresas ao encontrar a sepultura aberta. Quando elas viram a sepultura, elas espantaram, porque ela estava aberta. O texto deixa sinais de que as mulheres não tinham ouvido que o túmulo seria selado e nem guardado, porque Pôncio Pilatos mandou que o túmulo fosse selado com o selo real e que os guardas montassem guarda durante todo o tempo para que o sepulcro não fosse violado e o corpo de Jesus não fosse removido de lá. Então Pôncio Pilatos ordena que os guardas cuidassem do túmulo, para que ele não fosse violado, para que nenhum discípulo levasse o corpo de Jesus. Eles tinham medo de que os discípulos levassem o corpo, para que as pessoas crescem que Cristo havia ressuscitado, mas o corpo teria sido roubado. E observe que isso nunca aconteceu. No caminho para o túmulo, as mulheres manifestavam uma preocupação muito grande. Primeiro, de como elas iriam abrir a pedra. Quando nós vemos este relato que consta em Marcos, o escritor ele coloca, mas elas diziam entre si, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Isso deixa bem claro que elas não sabiam, elas não tinham ideia do que estava acontecendo e nem de que Pôncio Pilatos tinha mandado selar o túmulo e ter guardas lá. Elas não precisavam se preocupar com isso, porque Cristo já havia dito que ressuscitaria no terceiro dia. Cristo já não estava mais lá, a pedra já tinha sido removida e ela foi removida de dentro para fora. Então, quando elas chegam, elas olham para o sepulcro e elas veem onde ele está sepultado. Elas notam que aquela pedra não está mais lá. As mulheres, elas entraram no túmulo e ao entrar no túmulo, elas não encontram o corpo de Jesus. Elas não veem o corpo de Jesus. Ao entrarem, as mulheres não acham Cristo, o seu Senhor, aqueles do qual elas seguiam, aqueles do qual elas amavam. O corpo dele não estava mais lá, o túmulo estava vazio. As mulheres não tinham mais como saber aonde estava Jesus. Elas não tinham a vaga ideia do que tinha acontecido. E elas ficaram, obviamente, ali pensando: o que será que aconteceu? Quem removeu o corpo de Jesus? Quem foi que tirou daqui o corpo? Será que foi José com Nicodemos que retirou o corpo de Jesus para levar para um lugar mais seguro, para protegê-lo, para não deixar que nada acontecesse com o seu corpo? Será que seus auxiliares removeram o corpo deste lugar? O que será que aconteceu? Talvez isso tudo passou na mente delas. Talvez elas tenham pensado muito sobre isso. Talvez elas tenham refletido naquele momento sobre isso. No momento em que elas estavam no sepulcro, apareceram dois varões, ou como nós vimos, dois anjos. Eles aparecem. E quando eles aparecem às mulheres, eles anunciam que Jesus havia ressuscitado. Duas testemunhas estiveram com Jesus na transfiguração e na ascensão. Jesus, ele havia prometido que ressuscitaria e Jesus ressuscitou.
Jesus ressurgiu dos mortos. Essas mulheres, elas foram tristes. Essas mulheres, elas estavam indo para ungir o corpo de Cristo. Essas mulheres, elas estavam indo lá. Elas não estavam sorridentes nem felizes com o que estava acontecendo, porque o seu Senhor, aquele da qual elas seguiam, ele havia morrido. Então elas estavam extremamente entristecidas com tudo isso. Mas quando elas chegam lá, elas descobrem que Cristo Jesus não está mais no sepulcro. Que descoberta maravilhosa que elas tiveram. Que descoberta esplendorosa que elas tiveram. As mulheres, ao chegar no sepulcro, observam que a pedra não estava mais lá, não havia nada mais, já tinha sido removida a pedra. Elas entram, não encontram o corpo de Jesus Cristo. Elas estavam dentro do sepulcro quando os anjos aparecem para elas. Ao aparecer, elas são envolvidas de temor, elas se colocam no chão, elas pedem a Deus, elas pedem a graça do nosso Senhor, porque elas estão ali com temor. Elas queriam saber o que aconteceu com Cristo, e 2 anjos aparecem para anunciar: Cristo já não está mais entre os mortos. Porque você procura aquele que vive? Porque procuras entre os mortos aquele que vive? A conversa na transfiguração, ela foi sobre a sua morte, a qual havia se cumprido em Jerusalém. E antes de sair da Galiléia, Jesus deu aos seus discípulos instruções explícitas sobre a necessidade de sua iminente morte. As mulheres, ao entenderem que o corpo de Jesus não fora levado, ao compreender que o corpo de Jesus não foi pego por nenhum homem, por ninguém, mas que ele havia ressuscitado, que ele estava vivo, elas ficaram maravilhadas com aquilo, pois Jesus, ele estava vivo, ele tinha ressuscitado dos mortos, ele não estava mais entre os mortos. Então elas ficam maravilhadas ao ouvir isso, e elas ficam extremamente felizes ao ouvir isso, e é muito provável que em suas mentes tenha passado a possibilidade de José ter retirado, e quando elas ouvem que isso não aconteceu, que não foi violado, que o corpo dele estava ali, que o corpo dele não estava mais ali, o corpo dele já tinha saído dali, porque Cristo Jesus ressuscitou, elas ficam extremamente maravilhadas com tudo isso, com uma descoberta que começa a alegrar o seu coração, que deixam elas provavelmente eufóricas para contar isso a todas as pessoas. Observe que elas estavam maravilhadas. Elas estavam maravilhadas porque Jesus havia predito, e o que Jesus predisse se cumpriu. E se cumpriu exatamente como ele havia falado. Ele disse: eu vou ressuscitar, e ele ressuscitou no 3º dia. Glórias ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele vive. Ele está vivo. E no caminho para a sepultura, quando elas estão indo preocupadas, quando elas entram no sepulcro, quando elas entendem, elas estavam agora alegres, felizes. A tristeza já tinha passado, porque elas sabiam que o Senhor não estava morto, mas o Senhor havia chegado de forma maravilhosa, e os anjos haviam dito: ele vive. Então elas retornam com muita alegria, elas retornam querendo contar para todos: o meu Senhor está vivo. E esse regresso, ele é um regresso feliz. Elas voltam felizes para contar as coisas maravilhosas que elas haviam descoberto. E que coisa maravilhosa que elas descobriram. Se nós olharmos para a nossa memória e tentarmos entender que coisa maravilhosa é a memória que nós temos. Em geral, nós podemos admitir que às vezes temos a capacidade de talvez esquecer o que aconteceu num momento muito curto. Mas essas mulheres, elas foram lembradas pelos anjos de que Jesus estava vivo, e que Jesus anunciou a sua ressurreição, e que Jesus disse que voltaria dos mortos no 3º dia. Esse acontecimento dos últimos dias foram acontecimentos muito fortes para elas. Elas presenciaram a morte de Cristo. Elas estavam presentes quando ele foi crucificado. Elas estavam vendo o que aconteceu. Mas quando Cristo Jesus ressuscita dos mortos, elas se maravilham e ficam felizes, sorridentes e alegres, porque o nosso Senhor
e Salvador vive por toda a eternidade. Essas mulheres foram lembradas pelos anjos, e os anjos dizem: Ele está vivo. Talvez elas acreditassem que Jesus só iria ressuscitar nos últimos dias. Os últimos dias do qual eles acreditavam era o dia em que o nosso Senhor viesse nos buscar e nos levar para morar por toda a eternidade com Ele. Talvez isso passasse na mente deles. Talvez isso estivesse muito latente na mente deles. Mas quando os anjos os informam que Cristo Jesus estava vivo, essas mulheres, elas estão extremamente felizes. E essas mulheres foram para contar aos discípulos o que havia acontecido. Essas mulheres estiveram várias vezes com Jesus, porque elas eram discípulas de Cristo. Elas estavam no meio dos discípulos, elas estavam ouvindo tudo aquilo, o que Jesus falava, e então elas já ouviram por algumas vezes que Jesus havia alertado a todos que Ele ressuscitaria no terceiro dia. As mulheres sabiam que Jesus não se referia somente à cruz, mas elas não conseguiram associar isso, e talvez nem os discípulos, porque eles também estavam tristes, eles também estavam consternados pelo que havia acontecido. A cruz que se avizinhava diante de tudo aquilo que estava vendo. Quando você olha a ressurreição de Cristo no terceiro dia, eles foram neste momento lembrados pelos anjos do que Jesus tanto havia lhe falado, do que tanto o seu mestre havia lhes alertado, do que tanto o seu mestre havia dito que ele ressuscitaria no terceiro dia, e eles deveriam ter alegria e esperar com alegria o dia da ressurreição de Cristo Jesus. Quando ele, no princípio, fala sobre estas coisas, as mentes dos discípulos, mais uma vez quero lembrar, provavelmente estavam preocupados com outros conceitos. Talvez o conceito da volta do Senhor no último dia, quando Ele vier buscar todos os seus e todos forem julgados. Meus queridos, a ressurreição coloca os ensinamentos de Cristo em uma nova perspectiva. Os olhos desses discípulos, eles se abrem e eles entendem melhor agora, porque Cristo disse que ressuscitaria. As mulheres, então, elas retornam felizes, pois elas sabiam que Cristo estava vivo, que Cristo não estava mais morto. Elas, então, retornam para contar aos 11 discípulos que Cristo está vivo. Mas o seu retorno não foi como a sua ida. A sua ida ao sepulcro foi triste, mas o seu retorno foi feliz, pois elas sabiam que Cristo Jesus estava vivo. Elas informaram aos discípulos, e elas disseram para os discípulos: nosso Senhor e Salvador está vivo, Ele não está morto, Ele vive. E então os discípulos, eles não conseguem entender, eles dizem: que tolice é essa que você está anunciando? O que é que você está dizendo? E a palavra da qual que foi traduzida, ela é tolice mesmo. A palavra grega, ela é leros, que significa tolice, que significa delírio. Então essas mulheres estão delirando, elas não sabem o que estão falando. E os discípulos ainda não acreditaram naquilo que elas estavam anunciando. Os discípulos ainda tiveram dúvidas. E então nós podemos perceber que quando Pedro, ele sai correndo, ele vai até o sepulcro e ele se abaixa, e ao ele olhar lá dentro, ele vê aquele lençol, e talvez ele não consiga entender como é que o corpo saiu de volta daquele lençol, saiu de volta daquilo, mas o corpo de Jesus não estava mais ali. Ele então fica maravilhado e retorna feliz, dizendo que Jesus Cristo, ele venceu a morte e ele ressuscitou no terceiro dia, como havia prometido. Jesus Cristo ressuscitou por toda a eternidade. E eles ficam então maravilhados ao ver que o seu Senhor já não está mais na sepultura, que o seu Senhor já não está mais morto, que o seu Senhor está vivo. A ressurreição de Cristo, meus amigos, ela é maravilhosa. Meus amados irmãos, é fantástico nós olharmos para a ressurreição do Senhor. O cristão precisa entender que viver para Cristo
é aguardar o dia em que Ele vai vir nos buscar, porque nós somos forasteiros aqui. Não podemos viver como se Cristo nunca fosse voltar, porque Cristo está voltando. O nosso Senhor está vivo e Ele vem para nos buscar. Ele vem para nos levar para o nosso lar. O lar verdadeiro, o lar que viveremos por toda a eternidade. As mulheres estavam tristes quando foram para o sepulcro. Ficaram maravilhadas ao descobrir que o Senhor Jesus estava vivo. Regressaram felizes, pois o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o mal, o Senhor venceu todas as coisas. Cristo Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Cristo Jesus é quem entregou a vida dele por cada um de nós, para a glória de Deus, nosso Pai. Nós somos feitos filhos de Deus, adotivos por intermédio de Cristo Jesus. Nós vimos aqui neste texto que elas foram tristes para poder ungir o corpo de Cristo. Elas ficaram maravilhadas ao descobrir que Cristo já não estava mais morto. E voltaram felizes, porque o nosso Senhor e Salvador vive. O conforto que a ressurreição de Cristo oferece, ela inclui 3 aspectos muito importantes. O primeiro aspecto que nós podemos colocar aqui é que o crente sabe que os seus pecados são perdoados. Pois se o Pai não tivesse ficado satisfeito com a expiação que foi feita, e essa expiação foi feita pelo seu Filho, por Cristo Jesus, os nossos pecados não teriam sido perdoados. Cristo não teria sido ressuscitado dentre os mortos. Mas o que Ele fez é perfeito. O que Ele fez é pleno. E nós temos o perdão, porque nosso Senhor e Salvador venceu a morte. E nós somos perdoados, porque o Pai fica satisfeito com aquilo que Cristo faz. Um segundo ponto que eu gostaria de trazer, um aspecto importante também, é que Ele sabe que tem um Salvador. Esse Salvador, Ele vive. Esse Salvador sempre estará vivo. Esse Salvador sempre estará intercedendo por cada um de nós. Aquele que guarda, aquele que é orientado pelo seu Espírito, aquele que entende que um dia nós regressaremos para junto dele. Esse aspecto é muito importante. Quem sabe que tem um Salvador, que vive, sabe que esse Salvador sempre intercede por cada um de nós. E é por isso que nós temos o perdão. Porque Cristo Jesus nos fortalece por meio do seu Espírito. E um terceiro e último aspecto que eu gostaria de trazer aqui, é que Ele sabe que o seu corpo também um dia ressurgirá gloriosamente, transformado para a glória do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Um dia, nós teremos um corpo parecido ao de Cristo Jesus. Um dia, nós estaremos no reino dos céus, vivendo para a glória do nome de Deus. E nós iremos glorificar por toda a eternidade o nome do nosso Senhor, o nome do nosso Pai, o nome de Cristo Jesus. Somente aquele que pela graça de Deus aprendeu a gloriar-se na morte de Cristo é capaz de verdadeiramente gloriar-se em sua ressurreição, porque a cruz e a coroa não podem ser separadas. Então, meu querido irmão e minha irmã, o que você precisa fazer ao saber de todas essas coisas é sentir que Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E é só por meio dele, e é para ele que são todas as coisas. E ao sentir e ao entender que nós façamos o que temos que fazer, que a nossa vida seja calçada de acordo com as Escrituras, com aquilo que está na palavra de Deus, com aquilo que o nosso Senhor nos ensina.
porque Cristo Jesus já não está morto, e Ele vive, e Ele vive, e Ele vive por toda a eternidade. Cristo prometeu ressuscitar e ressuscitou. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Que essa palavra abençoe a sua vida, meu amado irmão. Que essa palavra lhe dê graça e que essa palavra te encha de muita alegria, assim como os discípulos e as mulheres se encheram de alegria ao saber que Cristo está vivo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Quero...